Olá você, torcedor, torcedora santista, estou de volta. Não abandonei vocês não, muito menos o Santos Futebol Clube. Para quem não sabe, eu estou em uma casa nova, estou morando em outra cidade, em Araxá. Coincidentemente é o próximo jogo do Santos, né? Santos e Cruzeiro, ó. Podem ver até os quadros atrás aí, o armário aqui, ó. Vou mostrar para vocês. Que coincidentemente, né, é o próximo jogo do Santos. Durante esse período eu até cogitei de ir escrevendo para vocês a situação de como estava, né, porque eu saí da cidade de Santos, né, fiquei, acho que a última vez que eu cheguei a publicar alguma coisa, acho que foi no finalzinho de janeiro ali, se eu não me engano foi com o possível retorno do Lucas Lima, e muita coisa aconteceu, né? O Lucas Lima retornou, fez gol já, inclusive, estreou bem, tudo, aquela coisa toda, e cara, fiquei naquela ansiedade de voltar para gravar, né? E aí eu pensei, eu falei, cara, acho que eu já vou, quando voltar de uma vez, né? Não vou ficar, sabe, só por coisa picotada assim, eu não curto muito. Mas enfim, vamos lá. Tava morrendo de saudade de vocês, né, de gravar esse momento, né, falar do Santos. E vamos lá, eu preciso só certificar aqui que o meu posicionamento, as minhas análises, né, o que eu falo do Santos, do tipo, vai continuar o mesmo, tá? Eu não tem essa coisa de mudar de perfil, tá? Uma coisa, cara, para isso acontecer tem que ser uma coisa muito fora da realidade, muito mirabolante para realmente isso acontecer, tá? E eu vou fazer um pré-jogo aí para vocês de Cruzeiro e Santos, válido pela quarta rodada do Brasileirão 2023, e falar um pouco a respeito dessa questão do Santos Tour, né? Que eu fiquei sabendo aí. Faz uns 2 dias isso já. Bom, vamos lá. Eu vou primeiramente começar falando do caso em si, do Santos Tour, e aí já entro com o pré-jogo de Cruzeiro e Santos. Tá? Vamos lá, galera. Bom, para quem não sabe, o Santos ele tem promoveu aí, vem promovendo uma ação de marketing, né, para os torcedores, com a possibilidade dos torcedores acompanhar o time, né, pelo menos até onde eu sei foi na Sul-Americana. Não sei se isso vai se estender para outros campeonatos também, né? Mas o Santos chegou a promover aí a possibilidade dos torcedores acompanhar o time, né, contra o jogo do News Old Boys, né, que ocorreu na Argentina, lá em Rosário, né? E diz a lenda, né, tanto para ir quanto para voltar, obviamente, né? E diz a lenda, né, que alguns jogadores, como o João Paulo, o Vladimir, o Alisson, o Eduardo Bauerman e teve mais algum outro jogador que eu não me lembro o nome agora. Ah, o Lucas Lima. Lucas Lima. E o Lucas Lima, né? Eles meio que não gostaram muito dessa situação porque de repente, se o Santos voltasse com uma derrota, né? Poderia gerar problemas, né? Aquela coisa toda, o time não vem bem das pernas, a gente sabe disso já faz um bom tempo, principalmente desde que o Rueda assumiu, o Santos decaiu ladeira abaixo. Não, é aquilo que eu falo, eu acho que a culpa não é toda do Rueda, tá? O meu posicionamento é muito claro, mas o Rueda tem sim a parcela de culpa desse momento que o Santos vive, certo? E aquela situação. E aí, assim, eu não tô aqui para julgar ninguém, né? Eu tô aqui para no máximo falar o que eu penso, o que eu acho. Cara, assim, eu acho que existe uma coisa que precisa existir que chama bom senso, né? Se eu tô pé da vida com o time, eu evito qualquer tipo de aproximação, porque de repente uma fagulha pode estourar tudo, né? Eu
se eu tivesse um convite hoje para acompanhar o Santos, para qualquer jogo que fosse, eu certamente não ia lá para cobrar ninguém, né? Eu já evitaria, mas vamos imaginar a seguinte situação, ó. Vamos lá, você é obrigado a ir, certo? Certo. Ou você vai de qualquer jeito, mesmo querendo ou não. É uma situação bem complicada, né? Essa que eu estou citando. Mas o que eu penso assim, cara, se eu fosse para lá nesse momento, eu não iria lá para cobrar, eu ia lá para simplesmente curtir o momento, conhecer os caras, que esse é o intuito. Pelo menos até onde eu entendo, né? Esse é o intuito da diretoria, de promover, de repente, uma aproximação, né, dos próprios torcedores com a equipe. A gente sabe muito bem, deixa eu aumentar um pouquinho aqui. A gente sabe muito bem que o momento do clube não é bom, certo? E de repente a diretoria teve essa ideia de juntar a galera, né? Pra, tipo, pô, a torcida tá um momento conturbado, vamos lá. Cara, se eu fosse pra lá, eu iria lá pra conhecer a galera. Só que assim, né? Eu tô falando por mim. Obviamente, tô falando por mim. Tem torcedor que não consegue, não aguenta a situação. Ele é fanático, apaixonado, esse tipo de coisa, né? E assim, isso não falando que eu não sou, tá? Mas assim, certamente eu não faria. Eu evitaria o máximo de ter contato se tivesse pé da vida para não acontecer isso. Mas caso eu fosse mesmo assim, eu iria lá para curtir a situação. É isso que eu penso. Tá? O torcedor, a ideia é ir lá para conhecer a galera, ter uma experiência diferente, algo do tipo. Né? Trocar uma ideia, de jogar uma carta, jogar um baralho, sei lá o que, rolar lá no ônibus, tal, ver como é que é a resenha, o que os caras conversam. Sei lá, essa é a ideia, ter algo diferente. E esse é o meu ponto de vista. Agora, quem vai lá para cobrar, assim, não vou dizer que está errado, né? Porque torcedor é torcedor, né? Mas é aquilo, né? Fica uma coisa realmente chata, eu acho, do meu ponto de vista. Né? E assim, é isso que eu tenho para falar. Eu acho que se caso o torcedor vá, que haja pelo menos um bom senso, entendeu? Pelo menos não gere mais conflitos, né, do que já está acontecendo dentro de campo e fora. Né? Porque o que aconteceu nesse tempo aí que eu não gravei, eu fiquei acompanhando, tá? Eu fiquei acompanhando esse tempão todo aí que eu não estava gravando, mas eu estava vendo programa diário, tudo o que estava acontecendo. Né, e eu soube das barbaridades, né, eu vi as barbaridades que aconteceram, né, principalmente nesse âmbito jurídico, né, que o Santos está agora, de falsificação de páginas de contratos, etc., uma coisa absurda. Né, mas enfim, vamos nos ater aqui à análise do jogo e tal. Bom, galera, eu vou falar agora um pouco sobre Cruzeiro e Santos, tá? Cara, assim, eu acho que é um jogo que é extremamente importante, tá, para o Santos. Não que os próximos jogos não sejam, os passados não foram. Tá? O Brasileirão é assim mesmo. Os mesmos 3 pontos que valem para a primeira rodada é o que vale para a última e vice-versa. Mas assim, o que eu entendo dessa partida é que vai ser um jogo dificílimo. O Cruzeiro, eu não cheguei a ver o primeiro jogo. O primeiro jogo perdeu para o Corinthians, né? Mas eu vi o segundo jogo contra a equipe do Grêmio, tá? O Cruzeiro pegou o Grêmio no Independência mesmo, né? Jogando em casa. E cara, o Cruzeiro jogou bem, tá? Tipo, eu não vou dizer que foi um atropelo do Cruzeiro, mas o Cruzeiro jogou bola contra o Grêmio, tá? E contra o Bragantino meteu 3-0. Logo no começo do jogo já estava ganhando o jogo. E assim, o Cruzeiro está embalado. O técnico deles parece que saiu, entrou o Pepa, né, que inclusive era um técnico cotado lá atrás para ser técnico do Santos, né, mas não veio. E ele mudou o time. Ele mudou o time. E assim, o Santos vai ter que tomar muito cuidado.
Caso o Santos vença, o Santos de 4 vai para 7 pontos, fica numa situação agradabilíssima, né? Sai dessa questão da zona de rebaixamento, pelo menos por hora, aí, claro, não está, mas pelo menos não periga estar nas próximas rodadas, né? Agora, o empate já... Bom, analisando o retrospecto, né, os próximos jogos do Santos, se a gente parar para analisar aqui, eu vou até puxar aqui junto com vocês as próximas partidas. Ó, o Santos pega o Cruzeiro fora, no caso amanhã, 4 da tarde, um bom horário. Depois pega o Bahia na Vila Belmiro. Ó, essa partida aqui do Bahia já é um prefácio das partidas de Santos e Bahia pela Copa do Brasil. Tá? Aí pega o Vasco fora, vai ser um jogo difícil também. Aí depois pega o Palmeiras pelo Brasileirão. Antes tem o Santos e Bahia na Vila pela Copa do Brasil. Quer dizer, é um jogo que o Santos precisa pontuar. É um jogo que o Santos precisa pontuar. O Santos precisa pontuar o máximo possível, principalmente fora de casa. Porque dentro de casa já está um pouco apertado. Né? O jogo contra o Atlético Mineiro ali não foi lá essas coisas. Contra o Audax mesmo. Era um jogo que para mim era favas contadas. O Santos ia passar o carro, não passou. Né? E o Santos está com dificuldades ainda em fazer gol. Agora, pelo menos contra o América Mineiro, fez um bom jogo. Né? Eu verifiquei, eu pude perceber ali que, claro, houveram falhas de marcação, né? Mas foi um bom jogo. O Santos fez 3 gols, coisa que não fazia há muito tempo. Né? E o que valeu foram os 3 pontos. É isso que vale no momento. 3 pontos, depois a gente vê o resto, conversa e tal. É isso aí, galera. Bom, aqui tem mais detalhes sobre a partida, tá? Provável escalação do Santos contra o Cruzeiro é João Paulo no gol, Natan, Messias, Joaquim ou Maicon e Lucas Pires, Rodrigo Fernandes, Dodi, para mim no momento um dos melhores do time, mas ele caiu um pouco porque provavelmente pelo cansaço, Lucas Lima, Mendonça, Marcos Leonardo ou David Washington e Daniel Ruiz. Lembrando, tá, que para quem não sabe, o Marcos Leonardo ele está com um quadro gripal, tá? Está gripado, mas para mim, eu vou ser bem sincero para vocês, tá? Fazendo jus ao nome do canal, pode ser, assim, só que eu não aposto todas as minhas fichas não, porque muita coincidência, né? O cara vem jogando aí desde o início da temporada passada praticamente irretocável, e justamente no momento em que o cara está sendo negociado, tendo a chance aí de ele de repente nem voltar a vestir a camisa do Santos, né, no próximo mês, o cara tinha uma gripe e aí fica fora não sei quanto tempo. Bom, mas assim, né, não posso afirmar nada, mas eu acho um pouco estranho. Mas enfim, vamos aguardar toda a situação, tá certo? Eu peço para que você se inscreva no canal, ative o sininho, joinha, gostei. E é isso aí. Tomara que amanhã o Santos vença. Né? Espero voltar aqui. Esse meu retorno também ao canal, né? Depois de 3 meses, né? Que o Santos saia pelo menos com uma vitória. O empate, ok, aceitável, acho um bom resultado até. Mas uma vitória seria fantástica. Né? É isso aí, um forte abraço. Até a próxima. Tchau, pessoal.